rio está neste lugar. Peça a Ele. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte das nossas vidas, Senhor. Fonte inesgotável, Senhor. Fonte inabalável, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Vem, derrama sobre a nossa vida, Senhor, nessa noite, Senhor. Derrama, Senhor, sobre o nosso coração, Senhor. Sobre a Tua igreja, Senhor. Declare Ele. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Um forte aplauso ao Senhor. É Ele que tem a fonte inesgotável na nossa vida, amém? Aleluia. Seja louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Ainda de pé, irmãos, pedimos que estejam abrindo suas Bíblias, smartphone, no Evangelho de Lucas. Obrigado, Flávio. Obrigado, irmãos. No Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vai falar um pouquinho sobre a pesca maravilhosa. Lucas 5, versículo 1 mesmo. Amém? Lucas 5, versículo 1 vai dizer assim: Aconteceu que ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E ele viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, vá para o mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Pai eterno, glorificado seja o teu santo nome, Senhor, pela leitura da palavra, Senhor. Usa-me completamente, Senhor, que teu Espírito Santo, Pai, venha tomar não somente esse altar, mas todo esse santuário aqui, Senhor, a vizinhança, Pai, que a palavra, Pai, ela venha alcançar, meu Pai, pois o Senhor não precisa de transmissão, Pai, pois a tua palavra, ela alcança quem o Senhor quiser alcançar, Pai. Que o teu Espírito Santo, Pai, vai levar, meu Pai, direcionamento às pessoas que estão precisando ouvir essa palavra, que não seja somente nós que estamos aqui, Pai. Obrigado, Senhor, fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento, igreja. Da escassez à fartura. Lucas 5, do 1 ao 6. Da escassez à fartura. Que escassez, que a gente, muitos estão passando agora por escassez aí, que a economia voltou, a inflação, Aliás, a gente não sabe nem quando é que volta, quando é que diminui, Mas assim, está acentuado agora, a gente vai no mercado, a gente fica horrorizado. Aqueles que estão desempregados ou que só renda, depende da quantidade de pessoas que tem que alimentar, é uma dificuldade dentro de casa, aumenta a mensalidade. Agora aqui mesmo, a nossa conta de SEDAI, Águas do Rio, quintuplicou. Então, assim, tudo é muito difícil, A gente acaba entrando na escassez de alguma coisa. Para você sair de 400 para pagar 2.000, esses 1.600 vai sacrificar em alguma coisa. Com certeza, não tem como. É economia, quando um ganha, outro está perdendo. Isso aí não tem jeito. É bolsa de valores. Um está ganhando, outro está perdendo. E é assim mesmo, a mesma coisa na nossa vida.
Quando a gente está em escassez, tem alguém que está tendo fartura. Isso aí com certeza, é o desequilíbrio econômico. E aí a gente vai ver lá sobre a pesca maravilhosa de Jesus. De um lado desse encontro, Jesus, criado num local humilde, um local de trabalhadores, pessoas assalariadas, pessoas pescadoras, pescadores. Eu tive recentemente, não tão recentemente, mas há 2 anos eu tive lá no município de Apicuaçu, Maranhão. É uma cidade de pesca, né? Que muitos falam assim, caramba, camarão, pô, lá come camarão. Irmão, mas só comem camarão praticamente. Imagine comer camarão todo dia. Hoje você faz, quem gosta de camarão fala que come. Mas passar 40 dias lá comendo camarão, a pessoa, pô, peraí, não dá, eu preciso de uma carne, o nosso corpo vai pedir. Então, assim, lá é um local que eles vivem muito da pesca. Não é só o camarão é que tem mais em excesso, né? Mas tem as outras coisas, tem siri, tem outros tipos de pescado, peixes em geral, frutos do mar. E lá tem abundância de frutos do mar, de pescado, lá tem abundância. Mas lá tem escassez de recursos, outros recursos que nós temos aqui. Por exemplo, lá você não encontra um café pilão. Aí aquelas pessoas falam assim, poxa, eu só bebo café melita, pilão, pipinela. Se for lá, não vai beber café, irmãos. Porque lá é café da raiz mesmo, café lá amassado no chão lá, com os granulados ainda inteiro ainda. Então, assim, lá a gente repensa a nossa vida, é um local humilde. E eu trago aqui para onde Jesus foi criado. Nessa terra aí de pescadores. Aonde Jesus foi criado? Jesus estava ali no templo, ensinando doutores com 12 anos. Jesus estava ouvindo, questionando, interrogando, mas ainda ensinando os doutores. Quando seus pais, que estavam procurando há 3 dias por ele, que tinha perdido, quando viu Jesus dando aula, com 12 anos. Hoje, quando a gente vê uma criança com 12 anos, com uma sabedoria no celular, a gente se surpreende. Imagine Jesus ensinando os mestres. Jesus não estava ensinando os que não sabiam. Jesus estava ensinando os doutores. Depois Jesus, quando cresce, quando ele vai lá iniciar seu ministério, que ele passa pela tentação no deserto, lá em Lucas 4, Mateus 4 também fala sobre isso. Quando ele é provado lá no deserto, aqueles 40 dias jejuando, onde ele teve fome, teve sede, mas ele estava cheio da presença do Espírito Santo. E isso é que move o cristão, é a presença do Espírito Santo. O cristão pode comer a melhor feijoada, pode comer o melhor camarão, pode estar no melhor local, mas se ele não tiver abastecido pelo Espírito Santo, ele está vazio, ele está sem Deus. E é isso que nós mais precisamos. Nós precisamos, lógico, do alimento físico, mas o que não pode nos faltar é a presença do Espírito Santo de Deus. E Jesus foi para o deserto, logo no início, a falar que ele foi cheio do Espírito Santo. E em nenhum momento fala que ele ficou vazio. Ele permaneceu cheio do Espírito Santo. Ele afastou Satanás, o diabo ali, só com o poder da palavra de Deus. Só com a palavra de Deus, ele afastou o diabo. Ele repreendeu o diabo. E esse Jesus, de um lado, esse homem, criado num lugar humilde, pobre, onde viu ali a miséria, nasceu numa manjedoura, né? Vamos trazer aqui, manjedoura é um nome bonitinho, mas é um coxo, né? Ele foi criado num local bem pobre, um rei criado num local pobre. Hoje nós vemos os reis aonde? Nos castelos, né? Com todas as suas pompas, aí é aquele orgulho, como eu falei, a gente, eu só tomo café pilão, só tomo isso, só tomo... Nada disso Jesus queria. Jesus veio para ensinar. Jesus veio para mostrar a humildade ao homem. E do outro lado, quem estava do outro lado da balança, né, nesse encontro? Pedro. Pedro é o que estava ali do outro lado. Pedro era um homem pescador, experiente, já com uma idade já mais, né, madura, assim, de idade, mais madura. A idade quer dizer mais idade que Jesus, era um homem experiente ali na pesca. E quem chega ali na pescaria ali? Quem chega ali naquele momento? Jesus, um carpinteiro, com um vestido, né? Vai ter um encontro ali com Simão Pedro. E ele já tinha feito alguns milagres de Cafarnaum, ele já tinha feito milagre lá em João 2, lá das bodas de vinho de Canaã. Mas para muitos ali Jesus era desconhecido. Volta ao capítulo 5, vai dizer na parte 1, no versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a multidão o apertou para ouvir a palavra. Hoje nós temos a palavra, não é aqui na Nova Vida do Moneró, a gente tem ali na Paz e Vida, a gente tem ali na Diga, a gente tem ali em qualquer local. E não tem mais multidão para ouvir a palavra de Deus. Olha como é que era esse povo aqui. Era um povo pobre, humilde, mas tinha carência, necessidade de ouvir a palavra de Deus. Hoje a gente abre mão de ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes qualquer coisa nos tira da frente da palavra de Deus. A multidão aqui apertava para ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus, se você for ver essa passagem, ela é semelhante com a mulher do fluxo de sangue. Porque Jesus vinha caminhando, a multidão o apertava e ele fala o quê? Alguém me tocou. É mestre.
Ele é sabedor, ele sabia tudo que estava acontecendo. Quem te tocou, mestre? Essa multidão toda, né? A nossa mente rasa, humana. Quem te tocou? Ele fala, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Esse era Jesus, ele conseguia se deslocar e saber o que estava acontecendo. Na outra passagem lá com Zaqueu, ele vai falar, desce daí, Zaqueu, dessa figueira. Ninguém falou para ele que era Zaqueu, já sabia que era Zaqueu. Ele já sabia que a Aurélia ia nascer naquele ano X. Ele já sabia que era a Shirlene. Ele já sabia que eles iam se casar. Ele já sabia de cada um de nós. Não precisa ninguém falar para ele. Ele já sabia. E qual é a visão aqui de Jesus? Jesus está vindo, a multidão está apertando. Ele vem com uma missão aqui, prioritariamente, de pregar a mensagem que ele vai ensinar. Assim como ele ensinou para os doutores, agora ele está ensinando para um povo pobre e humilde. E está lá, os pescadores que estão ali perto ali para receber do pescado. E ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. O que aconteceu com Pedro? Pedro desceu do barco. Pesca, todos nós sabemos que a pesca profissional, ela é à noite. Ninguém sai no barco para pescar 2 horas da tarde. Né? A pesca é à noite, geralmente silêncio. Geralmente, vamos colocar aqui que Pedro saiu para pescar 10 horas da noite. E aqui vai dizer que eles chegaram de manhã. Amanhecer, bota 6 horas. Vamos botar de 10 às 6, dá o quê? 10, 18, né? Dá aproximadamente 8 horas. Pedro estava lavando as redes. Pedro ali está lavando a rede para dobrar essas redes do barco, que vinha no barco. Bom, ele jogou as redes durante a madrugada toda para pescar. A rede não ficava lá parada. Poxa, não veio nada aqui, vamos jogar para o outro lado. E vamos jogar para o outro lado. E rede, a gente sabe que não é leve. Ela na água, ela vai ter um certo peso. Tem o trabalho de puxar, lançar e nada. Conjecturando, não está na Bíblia, mas vamos conjecturar, Pedro falando para a sua família, mulher, estou saindo para pescar. A Bíblia fala que Pedro tinha sogra, então subentende-se, eu estou conjecturando que Pedro tinha sua esposa. Vou sair para pescar. Vai bem, amanhã prepara lá a lenha, que eu vou botar aquele peixe na lenha. Faz aquela muqueca também. Convida os familiares, porque eu sou pescador experiente, eu vou lá agora para pescar. Vamos, André. Vamos, João. Vamos, Tiago. Estão indo para pescar. Vão passar a noite. A Bíblia Sagrada vai dizer que não apanharam nada. Não diz que eles apanharam alguns peixinhos. Que eles não apanharam nada. Passaram a noite e não apanharam nada. Redes vazias. Pescadores experientes no mar, que tinha muitos peixes, que eles tinham o hábito, eles eram pescadores ali, profissionais, eles eram sócios. Então, assim, eles eram acostumados. O que houve? Nenhum peixe. Mas nenhum. Eu não consegui vender. O cara é um vendedor de bala, que ele vai para um show enorme e não consegue vender uma bala. Alguma coisa está errada. Então, assim, o que aconteceu ali? Jesus. Jesus sabia que ele ia acontecer. Muitas das vezes, como é que ele deve ter vindo naquele barco? Meu Deus, o que eu vou falar para minha mulher? Eu sempre volto com peixe. Mesmo pouco, se eu volto, o que eu vou falar? E já chegou a família lá, gente, conjecturando. Já chegou a família lá, a festa está preparada, a brasa está lá acesa, e cadê o peixe? Não vai chegar o peixe. O que eu faço? Eu vou comprar o peixe. Mas eu não movimentei dinheiro para poder vender peixe. Como é que eu vou comprar peixe? Imagina a cabeça de Pedro. E Satanás lá. Fracasso. Perdeu. Derrotado. Você não conseguiu o que você queria. Você não alcançou seu objetivo. E ele, pois é, e eu não consegui, por quê? E estava aí. E Jesus, quando chega ali a multidão apertando, Jesus vê a falha que houve. Jesus já observou ali, eles lavando na rede. E Jesus vai se aproximar. E Jesus fala para ele, versículo 2, ele viu os 2 barcos, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, tinham 2 barcos, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco, né? Pregava para as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, lança-te ao mar alto, lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E ao fazer isso, o que aconteceu? Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes, tamanha quantidade de peixe que pegaram. Esse é o nosso Deus. Deus nos permite a escassez para nos dar a fartura. O que nós buscamos muitas vezes primeiro, irmãos? A fartura.
Poxa, mas eu entrei nesse trabalho, nada está dando certo, nada está dando certo. É escassez, é o tempo de escassez, é o tempo de prova, é o tempo de você reconhecer que quem supre é o Senhor. Não foi o seu talento, não foi o seu diploma, não foi o meu orgulho. Quem nos supre é o Senhor. Tudo que nos dá a graça é o Senhor. Quando Paulo vai falar para tirar o espinho na carne, Deus vai falar para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E onde estava a fraqueza de Pedro? A escassez, não voltou, qual a satisfação que ele dá para a família? O que ele ia vender? Ele é pescador, ele precisava ali, subentende-se que o pescador todo dia ele vive daquela pesca ali. Não tem aquele dia, hoje eu não vou pescar porque eu estou rico. Não, era um local humilde, até que as pessoas não tinham condições. É praticamente você trocar 6 por meia dúzia, porque as pessoas não tinham renda. Trabalhadores assalariados. Quantos deviam comprar até fiado? Vamos conjecturar aqui. Imagine Pedro, poxa, aquele irmão não vai me pagar. E como é que vai ser agora? Eu tenho dívida, eu tenho barco. Eu tenho que fazer a manutenção do barco. E quando fala de barco, Jesus entra no barco, irmão, não são os barcos de pesca de hoje em dia, não, que liga o motor, vamos. Não, Jesus entra e senta e rema. Vai remando para alto mar. Tinha acabado de voltar, cansado, super triturado, de lançar rede, voltar e nada ali. Os 2 barcos, nenhum pegaram nada. Eles tinham que voltar para o alto mar. Na realidade, só o barco que volta é o barco de Pedro. Voltar para o alto mar. Imagine ele, esse louco aí, cara. Que esse louco? Até então, ali é o primeiro encontro de Jesus com Simão Pedro ali. O que esse cara vai fazer? Mas vamos lá, estou perdido, vamos lá. E ele manda lançar as redes e vem grande quantidade de peixe. Quando Jesus entra ao barco, quando Jesus entra nas nossas vidas, a escassez vai embora, irmãos. Mas a escassez vai embora, o que as pessoas hoje em dia pensam? Poxa, eu aceitei Jesus e nada muda. Mas qual foi a entrega? Só aceitar, mas cadê a conversão? Você só crê, mas cadê a prática? O que nós estamos vivendo muitas das vezes? A gente quer ver a fartura, mas o que nós estamos oferecendo para o Senhor? Nós estamos escolhendo a nossa prioridade, aonde está? Aonde está a nossa prioridade? Será que nossa prioridade está realmente voltada para o Senhor? Ou é naquilo que o Senhor pode nos dar? Aqui nós tivemos, orar pelos países missionários, mas a gente teve no início do ano um congresso de oração. O congresso de oração que teve, eu duvido, eu falo isso por mim, que no congresso de oração a gente orou pelos missionários. Pode ter um ou dois. A maioria do congresso de oração é orar o quê? Legislando em causa própria. São o que os nossos governantes fazem, legislam em causa própria. E a gente só ora geralmente em causa própria. Esse é o nosso grande problema. A gente, ao invés de pensar em abençoar, primeiro a gente quer nos abastecer, para depois, se der, se tocar meu coração, se eu ver que o irmão está merecendo, eu vou abençoar o irmão. Se não tiver, deixa Deus fazer. E é o que acontece. E aqui, dizer, Ele permite a escassez em nossas vidas, para a gente reconhecer que Ele é o Senhor. Tudo vem dEle, tudo volta para Ele. O que Ele nos dá aqui, o nosso orçamento, volta para Ele. E o que fica conosco é ter que ser digno de glorificar a Deus. Tudo que nós fazemos com os 90% da nossa renda que fica ali, tudo que nós fazemos tem que ser para glorificar o Senhor. Nós não temos que fazer coisa que o mundo vai aplaudir. Como eu falei aqui sábado, se a gente estiver esperando aplausos do mundo, está tudo errado. O dia que o mundo estiver batendo palma para a igreja virou mundo. Então, nosso propósito é o quê? A gente confrontar o mundo. A gente ser perseguido. Como Paulo falou em 2 Timóteo 3,12. Nós seremos perseguidos. Se a gente não está sendo perseguido, alguma coisa está errada. Então, essa é a vida cristã. A escassez nos amadurece quando a gente confia no Senhor. Porque quando a gente não confia, a gente vai continuar na escassez, irmãos. Se Pedro não confiasse no Senhor, ele ia continuar na escassez. Ele ia voltar com aquele barco para o alto mar no outro dia. Se não fosse para obediência, ele ia continuar na escassez. E ali ia falar de um grande pescador, agora um pescador fracassado. Que quantas vezes Satanás coloca isso em nossa mente. Você não é capaz, você não tem condições de passar nesse concurso público. Você não tem condições de ser isso. Você não tem condições, o que você está fazendo nessa igreja? Essa igreja está tudo errado, o pastor está errado, o diácono está errado. Olha aí. Satanás começa a colocar na nossa mente que nós estamos certos, nós temos a auréola de anjinho e tudo ao nosso redor está errado. O que a gente faz? Acaba parando no mundo. Mas quando a gente dá ouvidos ao Senhor, assim como Pedro deu, começa as atitudes de Deus em nossa vida. Aí que Deus começa a se derramar em nossas vidas. Ele faz isso, ele entra em nossas vidas no momento onde a gente está desacreditado. A gente vê que isso é fato. Poucas pessoas se convertem a Deus no momento de luxúria, de alegria. É no momento de dor. A maioria das pessoas, poucas estão lá na sua festa, lá o seu time sendo campeão. Agora eu tenho tudo, agora eu vou lá para o Senhor. Não.
É na hora da dificuldade. É a hora que o patrão te vira as costas e fala assim, eu não preciso mais de você. E tu fica desempregado, mas eu tenho diploma, eu tenho currículo, eu tenho conhecimento, eu tenho bagagem. Se eu não trabalhar nisso, eu toco. Se eu não tocar, eu faço isso. Eu vendo lanche. Irmãos, você pode vender a bala, como eu falei, num show, num mega show. Vamos botar um show cristão, a gente é crente no show cristão, não vai vender uma bala se Deus não permitir. E esse é o nosso Deus, Ele vai nos permitir da escassez à fartura. Mas como é a fartura? Sendo obediente como foi Pedro. Sobre a tua palavra, lançarei a rede. Sob tua palavra, eu mudo o meu negócio. Sob tua palavra, eu caio de joelhos e passo a ser mais humilde. Esse é o nosso Deus que nós servimos, irmão. E a atitude dos pescadores diante do fracasso, qual foi? Antes de Jesus chegar, eles desceram do barco. Ali, talvez, se Pedro fosse um cara orgulhoso, que parecia que a Bíblia era, né? Muitas das atitudes dele, acabou o orgulho. Não pesquei. Cadê o orgulho? O orgulho do fracasso? Não tem que ter orgulho no fracasso, só tem orgulho na vitória. Lavaram as redes, desistiram. Não tem o que fazer. O mar não está para peixe, é o que a gente ouve muito falar. O mar não está para peixe, realmente o mar não está para peixe. Passaram a noite toda lançando a rede e nada. O que eles iam falar quando chegassem em casa? Qual foi a atitude de Jesus em relação aos pescadores? É a mesma coisa que ele fala lá em João 4, lá com a mulher samaritana, ele fala assim, ele vê lá a ceifa lá embaixo para colher. Quando a mulher samaritana sai, né? E vai chamar aquele povo samaritano ali, boa parte se converte ao Senhor. Jesus vê longe. Jesus, quando entrou na nossa vida, Ele já viu o que você vai ser. Ele já viu o que Ele tem para você. Não é o que a gente quer. Não é o que Pedro queria, desistir. Não, volta. Volta para o que eu tenho para você. E quando a gente fala da pesca maravilhosa, a gente só fala da pesca maravilhosa, muitas das vezes, porque a gente viu muitos peixes. Aonde estava escassez, veio a fartura de peixe. Mas a pesca maravilhosa de Jesus foi Pedro. Essa é a pesca de Jesus. É o que ele queria. Jesus não precisava de peixe, Jesus não queria peixe. Ele tem um controle sobre a natureza, sobre os peixes. Mas o plano de Deus é salvação para o humano. E ele queria usar Pedro, é isso que ele queria, é isso que ele quer com cada um de nós, quando ele fala assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não vou pregar pelo irmão do Flávio, porque eu não me dou com o irmão do Flávio. Ele que se arrebente. Não, aquele meu primo? Vai em prostíbulo, aquele não tem jeito mais não. Não, é esse que precisa, irmãos. São os doentes que precisam da nossa palavra. São os doentes que precisam ser abençoados. E a gente se lança na mão do Senhor. E Jesus, o que ele fez? Ele só observou primeiro a parte espiritual. Primeiro eu lanço a palavra para aquele povo que veio lá, apertava ele, da multidão, querendo apertar Jesus. Primeiro ele foi alimentar a multidão, para depois ele tratar com Pedro. O mar não tinha peixe? Tinha, né? Jesus escondeu os peixes, né? O mar não tinha peixe. Eu creio que Jesus, quando estava ali pregando para aquela multidão, Jesus estava falando para os peixes, vem para o mar alto. Vem para o mar alto que eu vou para o mar alto. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Vem para o mar alto, sobe peixe, sobe que nós estamos aí agora fazendo uma grande pescaria. Quando ele acaba de pregar ali para a multidão, ele vai, lança-te ao mar alto. E acontece ali o milagre ali. Quando nós estamos voltados para o Senhor, nós cremos que nem todos os pedidos realmente são aceitos. Nós sabemos disso. Mas aquele que Ele sabe que é para glorificar o nome dEle, que não vai nos afastar dEle, Ele atende. Se isso não vai nos afastar, Ele atende. Ele honra. É isso que Deus faz. E que Deus queria era o quê? Dar peixe para Pedro? Matar a fome de Pedro? Não, em nenhum momento. Ele queria mostrar, tu és dependente de mim. Tu dependes de mim. Tu queres ser vitorioso, você depende de mim. Você quer ser vitorioso, você tem que me honrar. Você tem que fazer o que eu mando. É isso que nós temos que fazer o que o Senhor manda. Ele antes observou, mas ele chegou na vida de Pedro, ele entrou e o milagre veio. Primeiro veio a bênção, primeiro veio a parte espiritual que ele pregou, depois vem a parte material. Mas nós queremos às vezes a parte material antes da espiritual. Isso é o que no cristão? Imaturidade. Imaturidade. Eu me lembro de uma palavra que eu sempre repito ela, que o pastor Humberto falou aqui, uma das, que a gente estava ano passado naquele debate de que ia acontecer na eleição, a gente não sabia, aqui não vou entrar em caso de A, B, C não, irmãos, mas ele falava assim, Deus dá o que ele acha que tem que dar. Manipulado ou não, tem a permissão dele. O que o Brasil precisa?
Ah, a gente precisa disso, tá. Mas o que vocês têm feito para mim? Hoje a gente se pensa assim, a gente comenta, a gente até esquece, né? Será que nós realmente merecemos um governo justo, honesto, sadio, que coloque a economia nos eixos? Será que nós estamos sendo obedientes? Quando eu falo nós, não é 1, 2, 3, a igreja, o povo que clama ao Senhor. Será que estamos sendo dignos, como Pedro foi, de obedecer? Ou será que não confiamos no Senhor? Vocês não confiaram em mim, não me honraram com seus lábios, vocês não jejuaram, vocês não se consagraram. Toma aí. É isso que tem para vocês. E assim funciona, porque tudo tem a permissão dele. Ele constitui reis, ele que destitui reis. Israel, o povo escolhido, passou sendo massacrado por vários reis ruins. A gente vai passar aqui a noite citando aqui vários reis ruins. E isso é bíblico. E hoje a gente paga esse preço da nossa desobediência muitas das vezes. Ah, mas o pastor a igreja tá, mas eu falo no povo como geral, o que nós temos feito? Que eu falei assim, onde estão as nossas orações? Será que está aqui fora? Será que nosso coração está aqui fora? Ou ficou só no domingo? É isso que a gente tem que trazer. Será que nós estamos agradando ao Senhor com nossos lábios? Assim, esse ano eu creio que a porta de emprego para o meu filho vai acontecer, porque é o último ano que ele tem a chance naquele concurso público, e esse ano ele vai. Não vai. Não vai. E às vezes Deus vai te dar um salário menor, um emprego que não é estabilizado, mas é ali que Deus vai honrar. É ali que Deus vai levantar ele, porque ele tem um propósito na vida de cada um. Assim como o pastor falou, Deus distribui dons para quem ele quer, como ele quer. A gente quer escolher. A gente quer escolher, a gente tem que ser como Pedro aí, obediente sobre a tua palavra. O que Pedro fala depois aqui, na parte 9, na parte 8 aqui? Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Com certeza Pedro não teve uma peste igual essa. Com certeza Pedro não estava entendendo nada. Pedro não estava entendendo nada ali. Quem é esse homem que chegou aqui, faz isso, dá ordem ao mar e os peixes vêm? Eu imagino Pedro ali, ele vai em alto mar, agora vai, lança as redes, ele. Aí o olhar de incredulidade, vamos lá. Lança as redes. Vamos conjecturar Jesus, né? Vai peixinho, vai peixão, vai do tubarão ao peixinho, vai do tubarão à manjubinha, vai para a rede. E Pedro, você está doido. Quando Pedro sente aquela fisgada na rede, a rede balançando, opa, tem peixe aqui, vou puxar. E Jesus não puxa a rede. A Bíblia não fala que Jesus não precisa puxar. Foi igual Lázaro, remova a pedra. E Pedro puxando a rede, Pedro sozinho com Jesus no barco, e Pedro, André, vem me ajudar, Tiago, João. E eles lá, na orla, na superfície lá ainda, o que está acontecendo? Vamos lá ajudar. A rede era tão grande a ponto de arrebentar que tinha que vir um outro barco para poder ajudar. Quando pessoas estiverem ao nosso lado, que estão no mesmo propósito, quando a nossa família estiver no mesmo propósito, a bênção não vai chegar na vida do Adriano, a bênção vai chegar na vida da Patrícia, na bênção do Glauco, na vida dos meus pais, a bênção vai chegar na vida da igreja. É esse o Deus que nós servimos. A gente tem que parar de pensar no nosso ego, no eu preciso. Não, a igreja precisa que diáconos nos trabalhem, a igreja precisa que tenha obreiros ali embaixo, a igreja precisa que pastores sejam levantados, a igreja precisa que membros cheguem, a igreja precisa de visitantes, a gente tem que tratar bem os visitantes, a igreja precisa de professor de escola bíblica, a igreja precisa de professor de geração vida, a igreja não precisa só de orar pelo congresso de geração vida, a igreja tem que ter mais professores, a igreja tem que ter mais crianças, a gente tem que orar para que cheguem crianças, como chegaram o peixe na rede de Pedro, tem que chegar crianças para geração vida, tem que dar trabalho desses professores, irmãos. Ou vocês acham que a gente gosta de dar aula aqui para a escola bíblica para 3, 4 alunos? Não é por número de alunos, isso não traz glória para a gente, mas a gente sabe que o povo precisa aprender. E a gente aprende muito com pessoas que estão aqui nos bancos. A gente sabe disso. Quantas pessoas aqui, capacitadas mais do que até professores às vezes, para dar aula. E estão ali acrescentando na aula. Quando a aula está vazia, só repete o que está na apostila. Quando a aula está cheia, tem participação. A dúvida tem que gerar para buscar. Tá, irmão, isso aí eu não tenho conhecimento, não, eu vou buscar. Isso aqui eu vou buscar com o pastor. Isso aqui eu vou ler mais a Bíblia. Dá trabalho aos professores, dá trabalho às pessoas de Geração Vida. A Mônica está ali, ó. A Mônica, meu Deus, vai dar trabalho. Que chegue uma gama de criança aqui no Geração Vida, irmãos. Que chegue muita gente para ser batizado na igreja, assim como os peixes chegaram na rede de Pedro. Que chegue bastante gente, que chegue levante bastante liderança. Igual o pastor aqui liberou agora para toda a igreja.
congresso de liderança, eu acabei não citei aqui no expediente, mas a igreja tem ciência disso, que chega bastante gente, irmãos. A gente estava aqui no domingo, eu falei, esse casal estava perguntando de tudo da igreja, eu querendo ser rápido com eles, que o culto foi mais extenso no domingo, ele perguntando de tudo da igreja, eu ali, eu falei, acho que eu estou prendendo eles, né? Eu estou prendendo. E não, eles queriam se alimentar, eles queriam saber mais, queriam se alimentar. Aí até que no final ele falou, hoje eu passei para a diaconisa Mônica, o meu filho tem 13 anos, ele pode fazer esse curso de liderança? Que perguntem, como é que eu vou falar que pode? Eu falo que pode, o pastor, não pode. Eu falei assim, eu creio que sim, mas eu vou conversar com o pastor. Hoje eu lembrei e falei com a Mônica. O pastor autorizou. É isso. Amanhã ele vai usar aquilo na escola. Amanhã ele vai usar isso nos primos dele. É isso que nós precisamos. Não é assim, hoje que bom, só vieram 2 aluninhos hoje na minha sala, né, diaconisa Patrícia? Hoje a sala está vazia, né? Hoje tem ninguém, hoje as crianças ficaram tudo em casa porque está frio. Não, dá trabalho essas professoras, irmãos. Foi concursada pública, dá trabalho a ela, irmão. Tá lá, ela pediu, ela não orou, Deus me dá um emprego, eu quero passar nessa prova. Dá trabalho, dá crianças, irmãos. Bota a criança, a criança precisa se alimentar, a criança precisa estudar. Eu vi a reportagem domingo, do outro domingo, a reportagem do trem lá na Índia. O vagão comporta 85 pessoas, irmão, carrega 700. Isso é um erro. Porque morre muita gente, teve a tragédia lá semana passada lá. Mas tem que ser aqui. A sala só comporta 12 crianças, irmão. Tem 36. Se vira. O pastor não vai botar eles para correr, vai abrir aula lá embaixo. Vai tirar o diácono do culto. Se for possível, ele também vai. O culto vai ser lá embaixo, vai ser um cultão geral lá. Vai ter criança que não vai mandar. Acabou. É isso que nós temos que ter esse entendimento para chamar o povo. Amadurecer como Pedro amadureceu. A atitude de geração de Jesus em relação à pescaria foi essa. Ele observou e ele fez. Ele praticou. Precisamos ter essa base espiritual para receber as bênçãos materiais. Quando a igreja tiver maturidade, ela tem a base espiritual para poder receber a fartura de Deus. A atitude de Jesus Cristo em relação ao milagre. Os pescadores não entenderam que a sua experiência estava no controle do barco. Saber qual a melhor textura de rede. Saber qual a melhor lua para pescar. Dia chuvoso ou não chuvoso. Mas tudo isso depende de quem? De quem criou o mar, quem criou os peixes. É Ele. Tudo está no controle dele. Se Ele esconder os peixes, não vai pescar nada. Se Ele liberar os peixes, igual Ele fez, a gente vai pescar, a tua pesca vai ser boa. Mas por que Ele liberou os peixes? Porque Pedro foi obediente. Quando Pedro obedeceu, vieram os peixes. A atitude dos discípulos em relação à palavra. A atitude de Pedro em relação à palavra, a atitude de Pedro em relação à palavra foi o quê? Humildade. Igual o João Batista falou, que importa que eu diminua e ele cresça. Foi quando ele falou assim, afasta-se de mim que eu sou pecador. Eu não sou merecedor dessa bênção. E quando chega a fartura no nosso celeiro, nós reconhecemos que não somos merecedores. Eu estudei, eu me preparei, eu fiz isso, eu falei idiomas. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. É esse entendimento que temos que ter. Muitos estudaram até mais que você, muitos buscaram até mais que você, mas não foi tão abençoado como você foi. Porque Deus tem um propósito na fraqueza, na escassez daquele irmão que ele vai viver na escassez. Paulo viveu na escassez o tempo todo. A Bíblia não fala que Paulo foi rico. Paulo viveu na escassez o tempo todo, apanhando, sofrendo. E foi o propósito de Paulo. Muitos enriqueceram e estão na glória também. Se a gente for olhar pela lógica humana, Paulo fez muito. Mas foi... é o peso do pecado, que Paulo foi perseguidor, Paulo matou. Aí a gente traz a visão humana. Não, é isso. É fazer o que Deus manda, obedecer. Humildade, obediência e reconhecimento. Pula para João 21, antes de encerrar. João 21, por favor. A gente vai ler do 1 ao 6. A pesca se repete. E Jesus tanto ensinou espiritualmente. Jesus tanto deu amadurecimentos a eles espiritualmente. E os discípulos muitas das vezes agindo de forma humana. Taca fogo na aldeia? Não vim para isso. Eu vou sentar ao seu lado, à direita, à esquerda. É o fulano que vai pregar? Não, então não vou. É aquele, não. A gente rasgou os discípulos, irmãos. Tiveram com Jesus. E hoje a gente não está com Jesus fisicamente, mas a gente tem o Espírito Santo que habita em nós, a gente tem a Bíblia Sagrada. E a gente está agindo como os discípulos agiram. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro,
Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Eu não cheguei a ler aqui em Lucas, ele fala assim: vou te fazer pescador de homens. E está dizendo que eles largaram tudo, lá depois Lucas 5, 10, vocês voltam lá. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Era o que Jesus queria. Quando eles viram que o mestre morreu, Pedro volta para a pesca. E não era esse o propósito dele. Vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. É assim, irmãos, que funciona. Eu vou sair, eu vou lá para Paz e Vida. Eu também vou. Eu vou lá para a Unidade Cristã, eu também vou. E lá está meu tio, lá eu vou para lá também. E vem, cara, ó. E aqui, ó, abriu vaga aqui, ó, tal, isso. E a escola bíblica aqui, sabe o que é a escola bíblica? 5 horas da tarde. Preguiçoso, irmão, porque 5 horas da tarde, se você não quiser a escola bíblica, vai ter o jogo do Flamengo, você vai ficar vendo o jogo do Flamengo em casa. É isso que a igreja sempre pensa. É muito cedo, mas se for muito tarde, a gente vai botar sempre um imprevisto. Não dá. É isso. E o povo segue. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Glória a Deus. Mais à frente vai dizer que eram 153 grandes peixes, que eles não conseguiam arrastar a rede, tamanha bonança do Senhor. E foi ali compartilhado com eles que estavam ali. Deus, quando nos dá uma coisa, Ele não dá para a pessoa, Ele dá para ser compartilhado. O dom que Deus dá à pessoa é para ser compartilhado, não é porque eu sou, eu isso, igual foi falado aqui também domingo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é pastor Humberto? Quem é o bispo Francisco? Quem é o bispo Silas Malafaia? O crescimento é de Deus, irmãos, é isso que a gente tem que entender. É Deus quem dá o crescimento, e só quer o quê? Que a gente se lance como Pedro se lançou. É isso que nós precisamos entender como igreja, para que a gente saia da escassez à fartura, a gente tenha isso, o foco de Pedro, depois que ele teve ali um encontro, e Jesus falou para ele: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas, que foi para isso que eu te chamei, para você ser pescador de homens, cuide das minhas ovelhas. E ali Pedro vai ser transformado em Atos, Pedro vai pregar, 3.000 almas vão se converter. Pedro vai falar para o coxo: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou, levanta-te e anda. Reconheceram que estiveram com Jesus, as pessoas que queriam prender Pedro. Ananias e Safira roubam ali o dinheiro do terreno, tentam afanar o dinheiro do terreno, e Pedro, na unção do Espírito Santo, Pedro repreende eles, e eles morrem na frente de Pedro, tanto o marido como a mulher. A sombra de Pedro curava, e Pedro falava: mais importa obedecer a Deus que obedecer aos homens. E Pedro apanhava, Pedro era perseguido, Pedro não desistia. Pedro faz a ressurreição de Tabita, Pedro cura Enés, o paralítico, Pedro converte, aliás, o Espírito Santo converte, mas Pedro vai lá obedecer a Deus e vai lá pregar para a família de Cornélio sem entender nada que está acontecendo. Ele só cumpriu. O que ele fez na família de Cornélio foi o que ele fez no mar: lançai a rede no mar alto. Que nós possamos obedecer ao nosso Senhor, lançai a rede, porque quem pescou não foi Pedro, quem deu os peixes, quem pescou foi Jesus. Qual o propósito da pesca maravilhosa? Pedro. Jesus deu tanta volta para pescar Pedro. Ele pescando Pedro, ele pescou esse povo que está aqui que eu falei, e muitos mais outros que não estão na Bíblia. É o que Jesus quer com cada um de nós. Ele não quer pescar o Carlos Alberto apenas. Ele quer pescar o Carlos Alberto, porque o Carlos Alberto pescar o pessoal que trabalha com ele, o pessoal da vizinhança dele. Ele pescou o pastor Humberto é pastor de igreja, para pessoas chegarem aqui. Ele não pescou uma pessoa para a pessoa trazer glória para ela. Pedro, depois que entendeu o seu propósito, Pedro não trouxe mais glória para ele. Amém? Pedi para o Ministério de Louvor estar subindo aqui. A gente está orando aqui. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Que você fique de pé, a gente louvar o Senhor, coloca a mão no seu coração, honrar nosso Deus com nossos lábios, pedir a Deus, que a gente tenha a direção dEle, para ouvir a voz de Deus, assim como Pedro ouviu a voz de Jesus ali. Pedro aí foi o primeiro encontro com Jesus, Pedro ainda não sabia que era Jesus.
Que a gente possa lembrar do nosso primeiro encontro com Jesus, quando a gente entregou a vida a Jesus, não apenas no nosso batismo, a pensar quantas das vezes nós fomos desobedientes a Jesus Cristo, quantas das vezes nós deixamos a nossa falha mente humana criticar, bater, mas a gente não gosta de apanhar. Que a gente possa ouvir a voz de Deus, ouvir Deus falar conosco. Vai, pesca, ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles toda a doutrina. A escola bíblica não está de manhã para aparecer, irmãos, para ensinar. A Geração Vida não está lá porque gosta de crianças apenas, mas para ensinar a palavra à criança no caminho que ela deve andar. O pastor não veio aqui para querer aparecer, para pregar sentado, igreja, porque ele entendeu a responsabilidade e o propósito que está sobre o ombro dele. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Querido Deus, Pai eterno, Senhor, glorificado seja o teu santo nome pela leitura, pela pregação da tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser obedientes a ti, Pai, assim como tu foi obediente de morte de cruz, Senhor. Nós não precisamos passar pela cruz, Senhor. Nós precisamos passar pela tua glória, Senhor. Muitas das vezes nós estamos recusando a tua glória, pois nós estamos querendo olhar com a nossa ótica humana, Senhor. Que nós possamos nos entregar cada vez mais a ti, Senhor, e lançar-se nos teus braços, Pai. Assim como a mulher samaritana, Senhor, teve um encontro com Jesus, foi lá buscar a sua aldeia para se converter, Senhor. Oh, Pai, assim como a mulher do fluxo de sangue, Deus, entendeu que apenas tocar em Jesus, ela ia ser curada, Senhor. Jesus só quer o nosso toque. Jesus só quer o nosso chamado, o nosso clamor. Jesus não quer ouvir as nossas queixas. Jesus não quer ouvir falar que o ar-condicionado da igreja quebrou. Jesus não quer ouvir falar que o pregador que veio não foi o que ele pensava. Jesus não quer ouvir falar que o professor que está na escola bíblica é o que ele não gosta. Jesus não quer ouvir falar que as crianças, tem muita criança para dar aula, as crianças são desobedientes. Nós estamos aqui para ser tratados e para tratar, Deus. Senhor, que nós possamos nos lançar, meu Pai, sem reclamar, Senhor, para fazer a tua obra, Senhor. Senhor, que nós possamos pedir, Senhor, que o teu reino cresça, Pai, mas que a nossa maturidade cresça junto, Deus. Que a gente quer ver muitas das vezes a igreja cheia, Deus, mas a gente não quer ver a sala de Geração Vida cheia, porque não queremos dar aula para muitas crianças. Nós não queremos ver a escola bíblica cheia, porque muitos entendem que não precisam do alimento. Muitos também entendem que vai ter muitas pessoas fazendo perguntas bizarras. Não, Deus, que a gente possa entender que todos nós precisamos de Ti, Senhor, e é o Senhor quem dá o crescimento, Senhor. Precisamos nos lançar como Pedro se lançou, Deus, e eu faço isso, Pai, nos lançando, Pai, me lançando aos Teus pés, Senhor, pedindo perdão de todas as minhas falhas, todas as minhas ambições, Senhor, todo o meu pensamento humano, Senhor, que venha ocupar minha mente, Senhor, com o pensamento do Teu Espírito Santo colocaste em meu coração, Deus. Faço isso, Pai, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Seu buscarei,
presença me sustenta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua presença nos sustenta, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor, nessa noite. Vem com a Tua presença sobre a nossa igreja, Senhor. Sobre a nossa casa, Senhor. Sobre cada família aqui, Senhor, representada, Senhor. E declaramos nessa noite que a Tua graça nos basta, Senhor. Que a Tua graça nos sustenta, Senhor. Declare, Senhor. Aplausa a Ele. Aleluia. Vamos encerrar esse culto com uma oração. Deus, nos louvamos o Teu nome. Agradecemos, Senhor Jesus, por Tu estás aqui, Pai. Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui simplesmente para adorar o Teu nome. Obrigada, Pai, porque, Senhor Deus, podemos sentir a Tua presença. Obrigada, Senhor Jesus, por falar conosco, Pai. Louvamos o Teu nome, Senhor Jesus, porque se não estivesse aqui, Senhor, em vão estaríamos aqui, Pai. Louvamos o Teu nome, Senhor Jesus, porque sabemos que Tu estás conosco, Pai. Pai, Senhor Jesus, a Tua presença nos basta, Pai. Ao Senhor Jesus, Tu és o fôlego da nossa vida, Pai. Nos leva, Senhor Jesus, debaixo da Tua segurança, da Tua santa paz. Que nós possamos ter uma continuidade de semana, um feriado, Senhor Jesus, na Tua presença. Senhor Deus, que nós possamos estar enriquecidos e renovados, Senhor Deus, pela Tua força, Pai. Amém.